falaremos sobre um assunto que pode assustar muita gente, mas que é bastante comum: o sangramento nasal, também conhecido como epistaxe. O sangramento nasal pode acontecer repentinamente e muitas vezes as pessoas não sabem ao certo o que fazer. Se você também tem essa dúvida, convidamos a otorrinolaringologista doutora Raquel Gomes Castanheira, que vai nos auxiliar com relação ao que é importante entender e quais são as possíveis causas e como devemos agir nessas situações. Então fica comigo que vamos entender juntos. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo jóia, doutora. E é interessante, né, quando a gente começou a conversar sobre isso e saber que é uma coisa que é mais usual, isso mesmo, doutor, do que a gente imagina, acontece com uma certa frequência? Com uma certa frequência, em bastante gente, e é muito comum que as pessoas não saibam como lidar ou se assustem pelo volume de sangue. E apesar de ser corriqueiro, assim, digamos, né, doutor, o que seria o sangramento nasal? O sangramento nasal, ele é causado por uma lesão que provoca uma ruptura em algum vaso sanguíneo do nariz, geralmente no septo nasal, que é essa estrutura, né, que separa o nariz, as duas fossas nasais. Certo. E quando que a gente deve se preocupar com o sangramento nasal? E acontece, eu posso, por exemplo, acordar, doutor, e me deparar com alguma situação nesse sentido? Pode acontecer em qualquer momento do dia. E como que a gente tem que se preocupar, de fato? É importante que as pessoas saibam como agir para tentar conter o sangramento nasal, nós vamos falar um pouquinho, né? E quando que ele é preocupante? Quando, mesmo tomando algumas medidas, esse sangramento não cessa. Ou se o paciente já sabe previamente que ele tem alguma doença, algum distúrbio de coagulação, né? Em que o sangue tem dificuldade de coagular, e aí às vezes o paciente já sabe disso. Então, geralmente são sangramentos mais graves. E se eu estou em casa, então, doutora? Como que eu faço para parar o sangramento nasal? Como que a gente age nesse momento? Sim, é muito comum que as pessoas tenham um reflexo, né, a reação imediata de colocar papel higiênico ou cutucar o nariz assim que ele começa a sangrar. Mas isso acaba por causar mais lesões nesses vasos. O sangramento nasal, ele geralmente acontece na região anterior do septo nasal, onde a gente tem uma trama de vasos, né, uma trama vascular, com muitas interações, assim, que a gente chama de anastomose, né, em que esses vasos eles se encontram e vão formar ali uma região em que eu tenho um sangramento nasal mais frequente. E aí, esses sangramentos, geralmente, eles vêm em alto volume, porque muitas vezes a pessoa está com o corpo quente, tem muito vasinho ali, mas não é um sangramento, não costuma ser um sangramento grave. Ao introduzir papel higiênico, cotonete ou o dedo no nariz, a pessoa acaba por machucar mais essa região, que já está sensibilizada e que por isso acaba sangrando, e aí é mais difícil conter o sangramento, ou ele pode acontecer de novo daí a um tempo. Então, o que a gente deve fazer, né? A primeira coisa é não se apavorar, entender que se o sangramento está em grande volume, não necessariamente é uma coisa grave. Evitar de engolir o sangue, porque senão pode dar enjoo, vômitos, que ao fazer o movimento de vômito, a gente acaba por aumentar a pressão nos vasos e pode voltar ao sangramento. Então, cuspir o sangue, se ele descer pela garganta, tentar manter a calma, pegar um saquinho com gelo, colocar no rosto e pressionar essa parte mole do nariz aqui, uma contra a outra, durante 5, 10 minutos com o gelo no rosto. Se você tiver em casa algum vasoconstritor, né, que é um remédio que vai fazer esses remédios de desentupir nariz, existem vários no mercado, né, a gente não deve usar com frequência, mas é bom ter porque você pode pingar 2 gotinhas em cada narina e fazer esse movimento. Manter a cabeça para frente para evitar de engolir o vômito e geralmente com 5 a 10 minutos, sendo um sangramento nasal anterior, ele cessa. Então, vamos falar daquele que não cessa. O sangramento nasal pode ser sinal de algo grave também, doutor? Pode. Quanto que eu tenho que ficar preocupado com ele? Existem os sangramentos nasais anteriores, né, que são esses do septo nasal anterior, e existem os sangramentos nasais posteriores, que geralmente são de vasos mais calibrosos, artérias. E aí, em geral, ele não vai parar sozinho com essa manobra. Então, um sangramento que, apesar de fazer essa manobra, ele não para, a gente deve se preocupar, não apavorar, mas procurar um serviço de urgência, né, ou um serviço em que tem um otorrinolaringologista. E também as pessoas que já sabem que tem algum distúrbio de coagulação, pessoa que tem uma anemia ou algum problema que o sangramento nasal pode gerar uma repercussão. Mas o principal é aquele sangramento que não para com essas manobras.
Para quem está nos assistindo em casa, doutora, existe um grupo etário que tem mais sangramento nasal, que tem um sangramento com mais frequência? Eu poderia chutar, por exemplo, uma preocupação maior com criança, idoso, ou eu estou meio errado nessa Sim, não, tá situação? certo. Tá certo. Os principais fatores assim que desencadeiam o sangramento são o ressecamento da mucosa do septo nasal, né, que aí vai acabar por favorecer a exposição desses vasos e a ruptura deles. E a manipulação. Então, criança cutuca muito o nariz, né? Manipula muito, enfia o dedo no nariz e isso, a unha pode arranhar ali e favorecer o sangramento. O idoso, ele tem uma mucosa mais ressecada, mais atrofiada, então favorece. Pessoas que têm rinite alérgica ou algum processo inflamatório nasal, isso favorece também o sangramento. Então, realmente são esses dois, né? Crianças e idosos que são mais favoráveis. E quem está nos vendo aí meu nariz sempre sangra. É normal isso, doutor? O que eu devo fazer se o sangramento nasal começou a ser frequente? Provavelmente deve ter alguma questão a ser abordada aí, né, doutor? Normal não é. É comum, tem gente que tem essa tendência, né? Tem essa predisposição em regiões de clima mais frio, seco, ou quando está muito quente, o corpo muito quente, depois de fazer alguma atividade física, ou em períodos de muito calor, isso pode acontecer também. E aí, nesse caso, se o sangramento é com frequência, e não cessa, né, sozinho, ou a pessoa não sabe o que fazer, ela deve procurar um atendimento, de preferência com o otorrinolaringologista, que vai ter o material para examinar, se for necessário fazer algum procedimento, a gente tem esse material, né, e para saber orientar também a população. E aí, o que a gente costuma fazer, né? A gente pode fazer um tratamento para cessar o sangramento ou um tratamento preventivo, aí vai depender caso a caso. Então vamos falar de prevenção. Eu queria principalmente falar de prevenção, saber como que eu posso prevenir e como você já mencionou o tempo seco, como que fica com esse tempo seco, as narinas, esse sangramento, porque a gente está passando por um período seco, né? E também de queimadas. Então, como que a gente pode se prevenir nessa situação, doutora? Aí vai acontecer que a gente vai falar o que todo mundo adora falar que o otorrinolaringologista recomenda, né? Que é a lavagem nasal com soro, a hidratação nasal, né? Das vias aéreas como um todo, né? Então, aumentar a ingestão de líquidos, né? Principalmente água, e a hidratação nasal. Ela pode ser feita no dia a dia com soro fisiológico comum. Tem diversos dispositivos. Tem gente que gosta de usar seringa, garrafa de alto volume. Mas quando o objetivo é hidratar, basta que a gente use o spray nasal simples ou um pouquinho de soro com mais frequência ali ao longo do dia para hidratar. Existe também um soro que ele é fabricado em gel. Então, ele fica mais tempo retido na mucosa e aí previne esses sangramentos. Então, o principal para prevenir é evitar manipulação e tratar se a pessoa tem algum distúrbio sanguíneo, né? Que não necessariamente é ele que vai provocar, mas uma vez que começa o sangramento e a pessoa tem algum distúrbio de coagulação, pode ser difícil controlar esse sangramento. A mesma coisa com raciocínio em relação à pressão alta. As pessoas acham que quem tem hipertensão tem maior tendência a acontecer, né, do nariz sangrar. Isso é ainda um pouco controverso. O que pode muitas vezes acontecer é que a pessoa que tem a pressão alta descontrolada, quando começa um sangramento, é mais difícil de cessar. Ou a pessoa se apavora e aí a pressão acaba subindo um pouquinho e aí também tem um pouco mais de dificuldade. Não que necessariamente por ter pressão alta a pessoa vai ter mais tendência. E aí esse tratamento preventivo, ele deve ser feito ao longo de todo o ano, mas principalmente nesses períodos de clima muito seco. A gente sente a pele ressecada, a boca mais seca, com a mucosa nasal vai ser a mesma coisa. E aí favorece o sangramento, então é hidratar mesmo. E como você já trouxe um pouco de mitos e verdades aí, principalmente relacionado à pressão, eu queria que você trouxesse pra gente uma outra dica e nos orientasse se é verdade, se não é verdade. Por exemplo, nesse período, muita gente gosta de ficar no ar-condicionado. Ar-condicionado pode causar sangramento nasal? E outra coisa, doutora, aqueles infusores, eu acho que aquela fumacinha que fica... Umidificador de ar. Isso é bom também ter? Como que a senhora poderia nos auxiliar com relação a isso? Tudo que vai tornar o ambiente menos seco, né, ajuda sim a prevenir. O ar-condicionado, a gente tem que pensar o que ele causa que pode acarretar o sangramento, né?
O ar-condicionado ele costuma ressecar mais o ambiente. E aí é o mesmo raciocínio do clima seco. Pode favorecer nesse sentido. Ou, por exemplo, um ar-condicionado cujo filtro não é limpo com frequência, né? Não é higienizado corretamente com frequência. Uma pessoa que tem rinite, ela pode ter uma predisposição a desencadear esse quadro da rinite ali, uma crise, né, de rinite, e acabar por acarretar, né, desencadear um sangramento por causa disso, por causa da inflamação da mucosa nasal. Perfeito. E para a gente finalizar, então, doutor, aparentemente, com tudo aí que a senhora mencionou, já trouxe um pouquinho sobre essa questão, mas vamos aprofundar mais um pouquinho nela, que é o tratamento. Como que é esse tratamento? Quem está nos vendo, que interessou, ficou super preocupado, quero me livrar disso, como que faz, doutora? Então, se o paciente chega no nosso consultório tendo sangrado uma vez e a gente não consegue identificar qual que foi o vaso sangrante, ele não está sangrando ali naquele momento, o nosso tratamento vai ser de prevenção para evitar novos episódios de sangramento. Então, a gente geralmente vai prescrever esse soro em gel, a hidratação com soro, o umidificador que você perguntou, né? E eu esqueci de comentar, ele ajuda porque vai umidificar o ambiente, então a gente tem que manter ele sempre limpo para não desencadear crises alérgicas, trocar água com frequência, não virar o vapor diretamente para o seu rosto, porque pode incomodar, mas ajuda sim. E quando tem um machucado ali na região do nariz, né? A gente pode usar algumas pomadas cicatrizantes para ajudar a evitar esse sangramento. Quando o paciente tem um sangramento com frequência, recorrente, a gente consegue ao exame identificar qual que é esse vaso sangrante. Ou se ele chega com sangramento ativo, isso tudo eu estou falando para o sangramento anterior, da região, né, anterior do septo nasal. A gente pode cauterizar esse vaso. O que é cauterizar? É uma substância química que vai fazer uma queimadura ali e fechar a boquinha do vaso e fazer ele parar de sangrar. Então, a gente decide, em conjunto com o paciente, se ele não está em sangramento ativo, né? Se não está sangrando naquele momento, mas é muito frequente, a gente identifica o vaso, que provavelmente foi o vaso sangrante, que a gente pode tentar essa cauterização. Por quê? Essa cauterização química, ela provoca uma lesão ali na região. Então, se o paciente não está sangrando, corre o risco dele começar a sangrar. Então, por isso que é uma decisão compartilhada. Agora, se ele está com sangramento ativo e é da região anterior do septo, a gente limpa o nariz, identifica qual que é o vaso sangrante, a gente faz essa cauterização para conter o sangramento. Reavalia o paciente daí uns minutos, vê se está tudo bem e passa o tratamento preventivo que eu tinha mencionado anteriormente. Se é um sangramento de região posterior, então vasos mais calibrosos, artérias, né? Aí geralmente a gente tem que proceder, levar o paciente para o bloco cirúrgico para fazer a contenção desse sangramento, que geralmente é com uma cauterização elétrica, né? A gente tem um cautério que faz esse controle de sangramento. Doutora, chegamos ao final então do Plugado. Quer deixar sua rede social, doutora? A senhora, na rede social a senhora entrega conteúdos também? Você entrega conteúdos? Gostaria de disponibilizar aqui pra gente? Sim, eu tenho o Instagram, né? Que é @RaquelCastanheira. E lá eu, às vezes, né, disponibilizo alguns conteúdos e a gente pode conversar um pouquinho mais também sobre isso. Em falar em conversar, se você ainda ficar com alguma dúvida, manda aí pra gente no comentário que a gente repassa pra doutora. Segue a gente aí, segue a doutora aqui, compartilha os nossos conteúdos e como a doutora mencionou, é muito importante a prevenção e nesse período principalmente, né, doutora? Muito hidratar-se. Não vão tomar cuidado com muito, né, doutora? Mas a hidratação é muito importante isso, também, né? É demais, isso mesmo. Pessoal, até mais, até o próximo Plugado. Obrigado Tchau, também, obrigada. doutora. Tchau, tchau.